Deus com a paz do Senhor. Essa paz reine para sempre em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na casa dele, louvando, bendizendo o seu santo e poderoso nome. Queremos convidar a igreja para fazermos mais uma reflexão da palavra de Deus. A palavra anda junto com a oração e a oração anda junto com a palavra. Não dá para ter uma sem a outra, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não ouvirmos a palavra, nós não podemos ter a fé devida para recebermos as vitórias de Deus. E o Senhor me incomodou nesse final de semana. Domingo Deus nos deu a palavra. Dificilmente Deus me incomoda com uma palavra que já foi pregada. Mas essa semana eu fiquei muito incomodada com a palavra que foi dada no domingo, né? Quando Deus nos deu a palavra em relação a Isaías na primeira visão e na segunda visão. E quem está presente sabe que Deus traz assim a descoberta aquilo que nós não temos entendimento pela revelação dele e também pelo conhecimento que temos, né? Porque não conhecemos a palavra somente pela revelação, nós conhecemos a palavra também no estado literal, que é a letra, né? E há um debate hermenêutico e escatológico em relação à interpretação da palavra no estado literal e também alegórico. Porque quando os pregadores, oradores, ministram a palavra ou pegam a palavra alegorizando tudo em alegoria, muitas vezes a palavra perde sentido, né? E passa a ser o pensamento de quem prega. Nós precisamos realmente ter uma delimitação quando queremos fazer uma alegorização, pregando a palavra de Deus. Tudo isso aprendemos quando estudamos hermenêutica, homilética, exegese. Nós aprendemos isso. E mesmo sem aplicar o método teológico, que eu nem gosto mesmo de fazer isso, eu prego como o Espírito Santo vai concedendo, fala uma língua popular, todo mundo fala. Eu não tenho assim uma visão de muita aplicação, porque nós temos um público miscigenado, temos que alcançar todo o público. Mas muitas vezes precisamos falar isso, porque estamos falando de interpretação da palavra, que as pessoas interpretam muitas vezes a seu modo, né? E na realidade, como o Senhor concedeu a palavra, falando do primeiro estado de Adão, quando Adão realmente estava revestido e cheio da glória de Deus, quando ele pecou, ele foi esvaziado e viu a nudez que estava. E levando em consideração muitos estados de pessoas também que pecaram e depois que cometeram aquele pecado, eles começaram a ver uma determinada coisa ruim a respeito de si ou dos outros. E não foi diferente com Isaías, quando ele via somente o estado pecaminoso das pessoas e não via o seu estado, né? Ele traz mais interpretações, ou seja, aplicações proféticas que não se sabe se não era literal ou somente conhecimento, que ele tinha conhecimento pouco e não tinha entendimento do estado espiritual, porque se ele não era espiritual, ele não poderia ter visão espiritual de ninguém, porque o Espírito confere o Espírito, né? Vocês conferem coisa de Deus com o Espírito de Deus. Então, que a gente vai agora desprezar os 6 capítulos de Isaías, do 1 ao 6, porque somente no 6º ele começa a ver, né? Ele vê a Deus assentado sobre o trono com os anjos ao redor dele, ele viu a glória de Deus, e dali ele começou a ter uma outra visão. E nessa visão que Deus me incomodou, porque a primeira visão de Isaías, nós temos aqui no capítulo 7, 14, Deus me incomodou para trazer essa palavra dando continuidade. 7, 14.
Ele diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma vez conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a primeira visão espiritual de Isaías foi a visão e a revelação que Deus traria o Emanuel, Jesus Cristo, por meio de uma virgem. Foi assim uma revelação profunda, né? Ele ainda não havia tido essa revelação, porque uma revelação como essa só se pode ter pelo Espírito. Uma virgem conceber um filho teria que ser uma visão espiritual. E a diferença espiritual, do que é espiritual e do que é literal, físico, nós podemos detectar isso, nós podemos saber quando alguém está trazendo uma revelação espiritual ou um conhecimento. Muitos pregadores pregam conhecimento, é o que eles conhecem, mas que não tem a revelação de Deus. E tendo conhecimento, eles aplicam os métodos alegóricos e trazem essa alegoria, como um certo comentarista desprezou muitas interpretações do apóstolo Paulo, porque ele fez muitas alegorias. Só que nós observamos, ou observando a palavra, nós encontramos as alegorias de Paulo como um fundamento bíblico, ou seja, espiritual. Quando ele alegoriza o Monte Sinai, ele compara com Agar. O Monte Sião, ele compara com Sara, né? Ele fala o seguinte, que o Monte Sião foi levantado para trazer a lei, para trazer a escravidão e a visão do pecado. Então esse monte é comparado com Agar, aquela serva de Sara, que foi escolhida por ela para ter um filho quando ela perdeu a fé. Então ele diz o seguinte, que aquela escrava, ela trouxe um escravo, ela gerou a escravidão. Depois Deus fala com Abraão e diz assim: olha, Abraão, o teu descendente não será filho da escrava, será filho da livre. Então ele pega o Monte Sião que representa o monte da salvação, o monte que Jesus esteve sobre ele, o monte que receberá ele na sua terceira vinda. E ele pegou esse monte e comparou com o monte da salvação, o monte que gerou para a salvação, o monte que marca a oitava aliança de Deus para com o homem, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Então essas são as alegorias de Paulo, do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui uma visão espiritual do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Com certeza, quando ele trouxe essa revelação, que Deus depois que Deus abriu seus olhos espirituais, quando ele trouxe esta palavra, ele trouxe como uma bomba no meio do povo, porque jamais uma virgem engravidou. Mas agora ele trouxe uma palavra diferenciada, entendeu? Que a virgem concederia e daria à luz um filho. E continuando, nós vamos encontrar no capítulo 9, sem falar que ele se tornou profeta messiânico. Dali em diante, Isaías trouxe todas as profecias e revelações ligadas ao Messias. Aleluia. Foi aí que ele se tornou o profeta messiânico, depois que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, que representa esse estado carnal, o estado carnal, o primeiro estado do crente, uma visão física, uma visão literal, que ele traz o apontamento de A, o apontamento de B, ele vai na internet, ele pesquisa de um lado, pesquisa do outro, depois ele traz um sermão, e alguém diz assim: ah, mas essa palavra foi linda. Sim, foi linda, mas não tocou os corações, porque só toca o coração uma palavra espiritual. E não podemos também espiritualizar uma palavra, pegar uma palavra que é física e trazer uma espiritualidade sobre ela. Nós precisamos saber na realidade o que Deus tem para revelar por meio da sua palavra. Como já foi falado algumas vezes,
Concordamos plenamente que quando a palavra de Deus chega na congregação, nós corremos um risco de sermos envolvidos por ela. Implica que nem toda vez que chegamos à casa de Deus, nós somos tocados pela palavra. Não que o pregador não tenha inspiração ou a revelação, muitas vezes é você que não está com o ouvido apto para ouvir uma revelação de Deus. Deus fala a revelação, você não sabe o que está sendo falado. Você não está entendendo a palavra, você não conhece a palavra. Não conhece, o crente precisa conhecer a palavra. Conhecer a Bíblia de capa a capa. Para que quando o pregador trouxe esta palavra, se ela for uma palavra espiritual, você vai na realidade saber que é espiritual. Se eu trouxer uma palavra apenas uma palavra interpretada pelo quem conhece, o teólogo conhece plenamente a hermenêutica, tanto a antiga como a moderna, né? A hermenêutica antiga, ela é muito mais fácil do que a moderna, porque a moderna deixa você louco. Não dá para pregar se as pessoas não tiverem entendimento, é melhor não pregar. Você vai pregar, ao invés de pregar capim, que ovelha come capim, vai pregar flante, vai pregar arame, a ovelha vai sair faminta da igreja que não vai compreender. Então nós estudamos não para trazer o conhecimento exacerbado, para que as pessoas não sejam alimentadas. Nós estudamos para ter um conhecimento mais profundo e podemos falar aquilo que Deus queira falar ao seu povo através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Só que nessa revelação da Virgem, eu acredito que Israel parou para ouvir. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. No capítulo 9, ele vai, novamente, ele traz outra palavra espiritual. Ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Louvado seja Deus para sempre. Veja a diferença da revelação de Deus agora. O que o profeta Isaías passou a pregar, o que Deus fala conosco, Ele está nos incentivando a sermos espirituais. Ele está nos incentivando a não permitir que a mornidão, a escassez, a mesmice espiritual invada a nossa vida. Poderemos sim nos tornarmos crentes mornos. Sabe aquele fogo que está quase se apagando? O Senhor falou ao seu povo dizendo: estrangeiros lhe comem as forças e eles não sabem. Os estrangeiros são os problemas, são os demônios, são as lutas que você passa, que vão sugando a sua energia espiritual. A sua vida espiritual vai sendo minada pelo trabalho, pela necessidade, pelos débitos que você vai ter que pagar, por uma família complicada, por tudo que acontece na sua vida, ou que te cerca. Isso vai minando a tua força, vai minando o poder de Deus em você. A glória de Deus vai se esvaindo. E nós precisamos deixar tudo de lado e correr, como está em Hebreus capítulo 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor para Deus sempre. Então esta palavra, ele diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Ele está falando no passado. Nós sabemos que a Bíblia foi um livro escrito há muitos anos. Nós precisamos atualizar. É isso que a hermenêutica nos ensina a fazer. Ele estava falando como se havia acontecido tudo isso no passado. Mas nós estamos vendo aqui que depois de 730 anos foi que Deus manifestou as profecias de Isaías. Quando Jesus foi inserido como voz no ventre de Maria e foi transformado em carne. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cumpriu-se a palavra que está
em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. 730 anos depois, esta palavra se cumpriu. Louvado seja Deus para sempre. E aqui ele continua falando que o povo estava em trevas. Mas o povo que estava em trevas, na escuridão, viu uma grande luz. E os que habitam ou habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. De repente, a luz raiou para aquele povo que estava em trevas, aquele povo que estava vivendo um momento de escuridão, momento de perdição, que é revelado pelo Espírito Santo em Ezequiel 37. Quando Ezequiel viu aquele vale, e naquele vale estava cheio de ossos secos, e ele ouviu uma voz dizendo: será que poderiam levantar esses ossos? O que poderia acontecer com esses ossos? Ele disse: eu não sei, Senhor, tu sabes. Ele disse: convoca o Espírito para que venha dos 4 cantos, para que sopre sobre estes ossos, para que vivas. E ali, na revelação, ele convidou o Espírito, para que o Espírito viesse soprar sobre os ossos, e aqueles ossos começaram a fazer um barulho. Era um osso procurando outro osso. E de repente a Bíblia diz que foi levantado um exército de ossadas, caveiras. E novamente vinha a voz do Espírito para trazer carnes, para trazer vida, trazendo o sopro da vida. Ali estava figurada a família de Deus, Israel, o povo de Jacó. Ali Deus estava figurando naquele vale de ossos secos, figurando o estado que se encontrava o povo de Israel. E aquele sopro, aquele Espírito, aquele sopro soprado sobre os ossos secos, era o próprio Jesus Cristo, pela sua palavra, que viria e levantaria aquele povo que estava em trevas, que estava em escuridão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No versículo 5 diz assim: porque toda a arma daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rodavam sangue serão queimadas e servirão de passo de fogo. Versículo 6 nos diz: por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esta foi a nova visão de Isaías. É esta visão que Deus está tentando inserir nas nossas vidas. Deus está tentando remover esta casa velha, antiga. Ele está tentando nos levantar como vaso cheio do seu Espírito. O poder dele não mudou. O que está faltando é a igreja descer na olaria de Deus, botar o rosto no pó e clamar a Deus, jejuar, orar e pedir: Deus, eu preciso ter uma vida espiritual adequada para exercer a tua palavra e o teu evangelho. Cantarava Sobenai. Porque Deus continua operando sem encontrar lugar. Estamos vivendo momentos de mornidão, pessoas escrevendo hinos que eles escrevem mais focados no dinheiro, focados em trazer uma alta ajuda, ao invés de trazerem a revelação de Deus, para que o povo de Deus desça e se coloque diante dele para receber poder, santidade, revelação. Trazem alta ajuda. É hino que conforta: Deus vai fazer, vai acontecer, o cego vê, o coxo anda, e você não vê cego vendo, e nem coxo andando. É só mentira, hipocrisia cantada dentro das igrejas, porque nós não vemos, nós não somos hipócritas. Esses hinos, irmãos, eu nem canto. Quem fizer seus hinos de alta ajuda pode fazer bom uso deles, porque eu vou cantar o hino de Deus tocar no meu coração, que ele foi revelado por Deus para levantar quem está no pó, quem está caído, quem está morto, para receber o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja
pode estar conformado, irmão, com a situação que está. Porque Jesus não vai levar uma igreja gelada, não vai levar uma igreja morna. Ele vai levar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Se você não tem o poder de Deus na sua vida, esteja muito preocupado, como se você esteja com uma doença cancerígena. Porque é uma doença espiritual hoje. A mornidão e a frieza no meio da igreja. Pessoas que se conformam com visões e revelações carnais, visões fantasiosas, porque o ser humano é 90% só fantasia. Então aprenda a ouvir a voz do Mestre. Jesus disse que aqueles que ouvirem a sua voz, as suas ovelhas, ouvirão e conhecerão a voz do verdadeiro pastor. Mas a voz do missionário, elas não ouvirão e não irão atrás do mercenário. Elas estarão atrás do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo revelado pela sua santa palavra. Então o povo recebeu a transformação, a armadura que prendia a vida deles foi quebrada. A palavra de Deus diz que onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu tenho que ter liberdade espiritual. Eu posso até ter limite na minha vida, como teve o apóstolo Paulo. Só na cadeia de Roma ele passou 2 anos preso, mas a palavra não estava presa. Ele enviava as cartas, ele escrevia as cartas e enviava para todas as igrejas que ele havia fundado. Ele enviava as cartas para alimentar as igrejas. Ele estava em prisão, mas ele alimentava a igreja pela palavra e a revelação do Espírito Santo. Se a sua carne está presa por algum problema, você tem algum problema na sua vida, na sua família, mas o teu espírito está livre, solto para voar para Deus e para receber dele aquilo que ele tem para manifestar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando tu diz, eu não posso, Deus conhece a minha vida, é o meu marido, é o meu filho, coloca filho, coloca emprego, coloca marido na frente. Não, é você e Deus. É você e Deus. Nada poderia interferir na vida de um crente quando ele tem o foco no Senhor Jesus. Quando o rei Uzias morre, voltando a repetir, o rei Uzias representa Satanás que morre na tua vida. Preste atenção, que no ano que o rei Uzias morreu, Deus trouxe a visão e a revelação para Isaías da verdadeira profecia. Louvado seja Deus para sempre. Deixa o inimigo morrer na tua vida. Rejeita o que é do mundo, rejeita o que é da carne, rejeita o que é do maligno, porque nós temos 3 inimigos fortes: diabo, mundo e carne. Mas precisamos romper tudo isto pela palavra de Deus, pela convicção da vida eterna e do ministério que Deus nos entrega, porque cada um de nós temos um ministério para exercer.